bora desvendar a história por trás de uma das maiores aventuras do cinema, Caçadores da Arca Perdida. Esse filme de 1981 não só iniciou uma saga, como mudou para sempre o gênero de aventura. A direção é de Spielberg e a produção de George Lucas. Ou seja, uma dupla de gigantes do cinema. A história se passa em 1936, um momento tenso um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. E essa era a época da ascensão do regime nazista, uma ameaça que crescia por toda a Europa. Acontece que os nazistas eram obcecados por artefatos místicos. Eles queriam poder absoluto. É aí que entra nosso herói, Indiana Jones. Arqueólogo, professor e, claro, um grande aventureiro. E o governo americano descobre que os nazistas estão atrás de algo específico e muito poderoso. O alvo deles era um só, a lendária Arca da Aliança. Um artefato que, segundo as escrituras, guardava a presença e o próprio poder de Deus. Então a missão do Indy era clara: encontrar a arca antes que os nazistas a encontrassem. O problema é que seu maior rival, Belloc, também estava na disputa e do lado dos nazistas. E assim começa uma corrida pelo mundo, das montanhas do Nepal direto para os desertos do Egito. A jornada tem de tudo: ação, perseguições de tirar o fôlego e, claro, enigmas arqueológicos. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, um clássico absoluto, né? A gente pensa logo no chicote, no chapéu, nos nazistas, em tesouros antigos. Mas e se por baixo de toda essa ação frenética existisse uma estrutura teológica surpreendentemente profunda? Pois é, vamos mergulhar nessa ideia. Então a pergunta que fica é: será que esse filme é só uma aventura? E a resposta, ele vai muito além, revelando temas bíblicos bem complexos, como santidade, juízo e até a soberania divina. Para a gente entender essa camada mais escondida, vamos seguir esse roteiro aqui. Primeiro, a gente vai ver por que Deus não é um artefato. Depois, como a santidade pode ser perigosa. Daí, o confronto entre a arrogância e a soberania. Vamos analisar também a ideia de conhecimento sem reverência. E, por fim, o que a arca realmente simboliza. Vamos começar então com o erro fatal dos vilões: tratar Deus como se fosse um objeto qualquer. Bom, o centro de tudo é a Arca da Aliança. E aqui é crucial entender uma coisa. Ela não era apenas uma caixa de ouro. Se a gente for lá no livro de Êxodo na Bíblia, vamos ver que ela simbolizava a própria presença, a santidade de Deus na terra. Era como se fosse o ponto de encontro entre o céu e a terra. E olha só que interessante esse contraste. Os nazistas enxergavam a arca como uma super arma divina, um jeito de conquistar o mundo. Mas a realidade teológica era outra, completamente diferente. A arca representava uma presença divina. Eles não queriam se submeter a essa presença, eles queriam usar essa presença. E isso leva a gente para um ponto fundamental. Essa tentativa de usar a arca para fins militares, políticos, ecoa um dos pecados mais antigos da humanidade: querer instrumentalizar o sagrado. Tentar basicamente colocar Deus a serviço dos nossos próprios projetos de poder. O filme mostra de um jeito bem dramático que isso simplesmente não funciona. E qual é a consequência de tratar o sagrado com tanto de respeito? Isso nos leva para a nossa segunda parte. A santidade é perigosa. E a arca? A arca tem um poder aterrorizante. Aquela cena final famosa, quando a arca é aberta, aquilo não é pura invenção de Hollywood, não. Tem um eco direto em várias narrativas bíblicas. A mais conhecida, talvez, seja a de Uzá, que no Antigo Testamento morre na hora só por encostar na arca, para tentar impedir que ela caísse. A lição era bem clara. A santidade de Deus exige reverência absoluta. A mensagem central aqui é essa, bem direta. O divino não é domesticável. Não dá para controlar, não dá para conter, muito menos usar como uma ferramenta. Tentar fazer isso, resulta em destruição, como os vilões do filme descobrem da pior maneira possível. O clímax do filme ilustra isso de forma brilhante, essa natureza dupla da presença divina. Para quem tem reverência, como o Indy e a Marion, que fecham os olhos, ela passa sem causar mal. Mas para os perversos, para quem olha com arrogância, ela se manifesta como juízo puro, aniquilador. Vamos para o nosso terceiro ponto, então, para ver como isso se desenrola no embate maior entre a arrogância humana e a soberania divina. A pergunta é, no fim das contas, quem é que vence?
A ideologia nazista, com essa busca por supremacia e controle total, é quase uma versão moderna da história da Torre de Babel, sabe? É o orgulho humano na sua forma mais extrema, tentando se colocar no lugar de Deus. Só que todo esse projeto de poder é completamente destruído, não por um exército maior, mas por uma ação divina direta. E aqui está talvez o ponto teológico mais fascinante do filme. O herói, o Indiana Jones, ele não derrota os vilões. Não é ele que dá o último soco ou atira a última bala. A única ação heróica dele no clímax é um ato de humildade, de reverência. Ele fecha os olhos. A vitória final não pertence ao homem, pertence a Deus. Isso nos leva direto para a jornada do nosso herói. A transformação do Indy é um exemplo perfeito do tema do conhecimento sem reverência. A jornada do Indy é uma jornada do ceticismo à reverência. Ele começa como um acadêmico, vendo a arca só como um artefato histórico, coisa de superstição, mas aos poucos ele é forçado a admitir que existe um poder ali que ele não compreende. E no final ele aprende a lição mais importante de todas: não olhe para ela. Ele aprende o que é o temor. O filme, então, levanta uma questão teológica fundamental. Qual é o perigo de ter muito conhecimento, mas nenhuma reverência? A teologia bíblica ensina que conhecer a Deus não é só um estudo acadêmico, sabe? Começa com o temor do Senhor. Sem isso, o conhecimento pode virar uma ferramenta de arrogância e destruição. E, finalmente, vamos ao nosso último ponto. A arca, no filme, assim como na Bíblia, é um símbolo de algo muito, muito maior. No contexto bíblico, a arca tinha 3 significados simbólicos principais. Ela representava a presença de Deus. Dentro dela estava a lei de Deus. E a sua tampa, que era conhecida como propiciatório ou assento da misericórdia, era o lugar onde acontecia o perdão dos pecados. E aqui está a conexão final. Na teologia cristã, todos esses símbolos, a presença, a lei e a misericórdia, encontram o seu cumprimento definitivo não em um objeto, mas em uma pessoa, Cristo. O filme, claro, trabalha só com o símbolo, mas ele abre essa porta para uma reflexão teológica muito mais profunda. Então, para a gente resumir, o que um filme de aventura pode nos ensinar sobre teologia? Primeiro, que Deus não pode ser manipulado. Segundo, que a santidade divina é algo real e poderoso. Terceiro, que o orgulho humano tem limite. E, finalmente, que a soberania de Deus sempre, sempre vai prevalecer. E fica a pergunta no ar: que outras histórias modernas que a gente adora estão, na verdade, fazendo perguntas muito antigas sobre Deus, sobre a humanidade e o nosso lugar no universo? A teologia pode estar escondida em muito mais lugares do que a gente imagina.